Amém, irmãos? Então nós vamos começar hoje um estudo novo, um estudo sobre oração, né? A gente aprende a priorizar a palavra, né? Que é Jesus, é o nosso manual de vida, é a nossa instrução de como viver bem. E às vezes a gente pergunta, o que é mais importante? A oração ou a palavra? O que você acha? O que é mais importante? A oração ou a palavra? Quem acha que o mais importante é a palavra, levanta a mão. Glória a Deus. Quem acha que o mais importante é a oração, levanta a mão. Agora deixa eu perguntar, qual é mais importante? A tua perna direita ou a tua perna esquerda? Hã? As duas fazem o que, irmãos? As duas andam juntas, né? Qualquer uma das duas ia fazer falta, sim ou não? Então a oração e a palavra de Deus precisam andar juntos, né? A palavra é Deus falando conosco e a oração é nós falando com Deus, né? Então os dois são importantes. E falando sobre oração e sobre palavra, Lucas capítulo de número 11. Lucas capítulo de número 11. Se você trouxe papel, caneta, anota, separa ali, né? Um caderninho. No final desse estudo você vai ter mais profundidade em oração. Mas nós não podemos ficar só na teoria, né, irmãos? Estudando a Bíblia, se enchendo de palavra, de conhecimento. Se isso não nos levar a orar, de nada adianta. Aí é só letra, né? Aí é só teoria. Não, nós temos que sair daqui com vontade de orar, com vontade de nos ligarmos, de nos conectarmos a Deus. Então a oração nos liga, nos conecta a Deus. A oração, irmãos, é o acesso, é a comunhão do natural com o espiritual. Olha que forte isso. É a união do natural com o espiritual. E isso é tão importante que aqui em Lucas capítulo 11, versículo de número 1, diz assim, ó: e aconteceu que estando ele, Jesus, a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos. O que o discípulo disse a Jesus? Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Aí Jesus pega e diz assim, não, eu não preciso ensinar você a orar, foi isso? Não, eles pediram e eles receberam, porque está escrito que aquele que pede, ele recebe. Então ele viu Jesus, olha só, ele viu Jesus orando, e ele se despertou para a necessidade de orar, e ele entendeu que ele não podia orar de qualquer jeito, mas que ele precisava da ajuda, da orientação, do ensinamento de Jesus. Todos nós precisamos, irmãos, aprender com Jesus. Irmã Dani, quem é Jesus? Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Então o verbo, a palavra, estava o quê? Estava orando. E você lendo os evangelhos, você vai ver, né, o quanto Jesus se dedicava à oração. O quanto Jesus tirava tempo, irmãos, se afastando, né, das correrias, das multidões, do serviço, para estar como? Em comunhão e intimidade com Deus, com o Pai. Então, se o próprio Senhor Jesus, ele dedicava tempo em oração, e Jesus era perfeito, e Jesus nunca pecou, quanto mais nós, irmãos, precisamos de tempo de oração, de tempo em comunhão com o nosso Deus. Então, assim como os discípulos perguntaram, pediram para Jesus, Jesus nos ensina, e Jesus ensinou aqueles discípulos, nós vamos ser ensinados por Jesus. Quem é Jesus? É a palavra. Então nós vamos aprender na palavra com Jesus a respeito da oração.
E eu estava vendo algumas expressões na Bíblia, né, sobre oração. Você vai ver expressões como invocar a Deus, invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor, levantar ao Senhor a sua alma, buscar ao Senhor, aproximar-se diante do trono da graça, chegar-se perto do Senhor. Tudo isso está se referindo ao quê? A orar, a falar com Deus, a buscar ao Senhor. Irmã Dani, por que eu devo orar? Porque é mandamento bíblico, irmãos, orar. Amém? Então eu devo orar porque é um mandamento. E esse mandamento foi dado aos salmistas. A gente vê lá em 1 Crônicas 16, versículo 11, o salmista Davi falando da importância da oração. A gente vê lá no Salmo 105, versículo 4, que nós devemos buscar ao Senhor, não de vez em quando, não quando o sapato aperta, mas nós devemos buscar continuamente ao Senhor. Então é mandamento dado nos Salmos, é mandamento, irmãos, dado pelos profetas. Isaías falou sobre oração, Amós falou sobre oração. É um mandamento dado aos apóstolos, né? Pedro, Paulo falaram sobre oração, olha só que forte. E é um mandamento também dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui, vamos abrir a nossa Bíblia, o mandamento, né, dado pelos apóstolos em Colossenses, capítulo de número 4. Colossenses, capítulo de número 4. Vamos abrir juntos a nossa Bíblia. Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 2. Então lá no Salmo, né, 105, Davi diz: orai continuamente, né? A oração é igual à respiração. Você pode parar de respirar? E você pode parar de orar? Pode? Não. Nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que estar constantemente conectados com Deus. Quando Deus criou o homem, irmãos, todo dia Deus ia lá conversar com Adão e Eva, sim ou não? O que Deus queria? Deus queria relacionamento. Deus queria intimidade. Deus queria amizade. Então, continuamente, Deus ia lá e conversava com Adão e com Eva. E o que diz aqui? Qual é o mandamento? Colossenses 4:2 diz: perseverai no que, irmãos? Em orar. Não desista. Não pare de orar. Persevere. Irmã Dani, mas eu estou sem vontade. A carne vai querer orar, irmãos? A carne vai querer orar? O que é mais atrativo? Mexer na internet ou orar? À primeira vista, mexer na internet. Mas quando você mexe lá na internet, você se sente como? Infrutífero. Passou o teu dia, passou o teu tempo, ficou com dor nos olhos, ficou com dor na cabeça, aproveitou o tempo, irmãos? Não. Você teve vontade de fazer aquilo, mas aquilo não te fez bem. Nem sempre você vai ter vontade de orar. Mas quando você começar a orar, e você começar a buscar Deus, e você começar a abrir o teu coração, e você começar a sentir a presença de Deus, o que o salmista diz? Mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 outros em qualquer outro lugar. O que diz a palavra de Deus? Que na presença de Deus há abundância de alegria. Quando
você se entrega em oração, em relacionamento com Deus, você sente um prazer, uma alegria, um contentamento, uma graça, uma vida que você não encontra em outro lugar. Então a tua carne vai relutar para você não ter o teu momento de oração. Mas o mandamento de Deus diz: perseverai em oração. Tem vontade, ora. Não tem vontade, irmãos, ora também. Lá em Lucas, capítulo de número 18, Jesus conta uma parábola. E diz, Jesus contou uma parábola e ele usa essa palavra, o dever de orar. Orar é que, irmãos? É dever, é dívida, é compromisso. Você que é maduro, estou falando com maduro aqui, não estou falando com jovenzinho não. Não estou falando com criancinha não. Criança não tem vontade de ir para a aula, quer ficar em casa. Adulto não tem vontade às vezes de trabalhar, mas faz o que com a sua carne? Pega a carne e vamos. Por quê? Se não trabalha, não come. Sim ou não? Você não faz porque é necessário. Você não faz porque é um dever, é uma responsabilidade. Sim ou não? Isso é coisa de gente madura, irmãos. O bebezinho espiritual, a criancinha, só faz o que lhe dá vontade. A pessoa que é madura, a pessoa vai para a oração, no compromisso, vai para o culto no compromisso, vai para o devocional no compromisso. Porque a carne não manda, a carne não domina. E é isso que nós precisamos fazer. Perseverar em oração, velando, não só pedindo, mas velando nela. De que maneira? Com ações de graça. Não é aquela oração constante de pedimento. Amém? Não é a oração da sanguessuga. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero, me dá, me dá, me dá. Não. Mas é velando. É cuidando para que na tua oração não seja a tua vontade apenas, mas seja como a oração de Jesus. A vontade do Senhor. O reino do Senhor. Haja gratidão, louvor, adoração. Quando a gente chega na presença de Deus, irmãos, para pedir, não me entenda mal, não é errado. A palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe. A palavra de Deus diz que aquele que nada tem porque não pediu ou pediu errado. Então a palavra não é contrária a você pedir, né? Mas as maiores respostas de oração que eu tive foi aquelas orações de adoração, sabe? Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu me santifico, eu oferto a minha vida, o meu tempo, eu oferto a minha voz, o meu coração, de colocar um louvor gostoso, irmãos, adorar, buscar, engrandecer o nome do Senhor, só se colocar ali de joelho na presença de Deus como uma oferta, não pedindo, mas entregando, rendendo, ofertando ao Senhor. E sabe o que é levantar daquele momento de oração? E coisas que eu nem pedi, já está ali a resposta. Quem já passou por isso? É bom, não é, irmãos? Então nós temos que velar, nós temos que cuidar, para que a nossa oração não seja só de pedir, mas seja de gratidão, de louvor, de adoração ao nosso Deus. E aqui também, em Tessalonicenses, mais para frente, né? O vizinho da frente, você estava em Colossenses, vá para Tessalonicenses, agora capítulo de número 5. Tessalonicenses, capítulo de número 5, vizinho, olha só, vizinho, e falando sobre o que, né? Versículo de número 17, de novo, Tessalonicenses 5, 17, diz, orai sem cessar, orai sem parar, né? É fácil você ir orar uma vez, mas você não pode orar só uma vez, ou só de vez em quando. Você tem que alimentar uma vida de oração. Você tem que ter uma constância de oração.
Nós temos o exemplo de Jesus que volta e meia estava o quê? Orando, orando, orando. Nós temos o caso de Daniel, o homem de Deus, que orava o quê? 3 vezes ao dia, né? Então, além da oração ser um mandamento, e um mandamento que deve ser constante, eu quero mostrar para você o que você recebe na oração. Irmã Dani, a gente recebe prosperidade. Recebe. Irmã Dani, a gente recebe cura, saúde. Recebe. Amém? Irmã, a gente recebe perdão de pecados. A gente recebe. Mas o mais importante para mim, que a gente recebe na oração, está aqui em Amós. Vamos abrir? Amós, misericórdia. Se precisar de ajuda, prende o grito, irmãos. Ou solta o grito, né? Que se prender, ninguém escuta. Amós, capítulo de número 5. Livro de Amós, capítulo de número 5. Irmã, Lucas estava fácil. Colossenses, mais ou menos. Tessalonicenses, por ser vizinho, estava mais fácil, mandando. Mas agora Amós, onde é que fica? Antigo Testamento. Você pode abrir em Malaquias, vir voltando um pouquinho para trás, né? Amós, capítulo 5, versículo de número 4. Amós 5, 4. Não era uma Dani que está dizendo, mas diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, ao seu povo. O que Deus diz? Buscai-me. E o que, irmãos? E buscar a Deus nos traz o quê? Nos traz vida. Por isso que eu disse que a oração é igual ao oxigênio. Assim como você não consegue viver sem respirar, você não pode, irmãos, aceitar viver sem orar. Viver sem orar é vegetar. Viver sem orar, irmãos, é estar andando por aí, talvez vivo, naturalmente falando, mas espiritualmente dizendo, como, irmãos, morto, sem a vida de Deus. Deus é um Deus de vida. Você crê nisso? Deus é um Deus de vida. Deus trouxe todas as coisas à vida. Sim ou não? Quando eu me coloco na presença de Deus, quando eu estou buscando a Deus, eu estou buscando a vida de Deus. Olha que maravilhoso. Tira o peixe da água, o peixe morre. Morre ou não morre? Porque o habitat dele é o que, irmãos? É a água. Se nos tira de Deus, quando Adão e Eva, eles pecaram, eles foram afastados de Deus, o que aconteceu? Entrou a morte espiritual. Entrou, irmãos, a separação de Deus. Então, quando nós buscamos a Deus, nós estamos nos conectando a Deus, nós estamos recebendo a própria vida de Deus. Então diz, buscai-me e vivei. Versículo 6, buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o ataque. Então, no mesmo capítulo, você vê 2 vezes: buscai e vocês vão viver. Buscai e vocês vão viver. Buscai e vocês vão viver. E eu quero mostrar para você aqui 3 pessoas que oraram. 3 pessoas que oraram. E essas pessoas que oraram, irmãos, elas estavam assim, ó, pertinho da morte. Elas estavam com um decreto de morte. Mas quando elas oraram, elas buscaram o Deus de vida,
o Deus de vida mudou o decreto sobre a vida delas. Quem são essas pessoas, irmã Dani? Isaías, vamos abrir lá? Isaías 38. Livro de Isaías, capítulo de número 38. Você está anotando? Imagina só, estou dando exemplo de 3 pessoas, aonde esse versículo se tornou verdade sobre a vida deles. No momento de morte, eles buscaram o Deus de vida e eles receberam vida. Isaías 38, nós vamos ver sobre o rei Ezequias. Um rei, irmãos, que buscou a Deus, Deus prosperou, Deus engrandeceu, mas esse rei, irmão, se apagou. Ele se apagou, ele se esqueceu, ele deixou a soberba entrar no coração e veio um recado de Deus, um alerta de Deus para a vida dele. Versículo de número 1 fala assim, ó: naqueles dias Ezequias adoeceu do que? De uma enfermidade qualquer, é isso? De uma enfermidade o que, irmãos? Mortal, guarda isso. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, olha o decreto, porque morrerás e não viverás. Qual era o decreto que Ezequias tinha? Você vai morrer. Olha só, a notícia não era boa. Você vai morrer. Organiza a tua vida, organiza a tua casa. Foi o homem, irmãos, que disse para Ezequias que ele ia morrer? Foi quem? Foi o próprio Deus. Não é brincadeira não, Deus não mente. Deus não mente. Aquela palavra que foi liberada foi uma palavra verdadeira. E mediante aquela situação de morte, aquela situação ruim, qual foi a primeira atitude de Ezequias? Versículo de número 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede. E o que Ezequias fez, irmãos? E orou. O que ele fez? Orou ao Senhor. Orou ao Deus de vida. E como é que ele orou, irmãos? Nós vamos ver isso mais adiante. Algo que precisa ter na nossa oração é sinceridade. Amém? Ezequias, ele orou com sinceridade. Ele começou a dizer: Senhor, lembra que eu fiz o que era reto. Lembra, Senhor, que eu te busquei. E se você vai vendo a oração de Ezequias, tudo ele vai dizendo no passado, né? Eu servi, eu busquei, eu fiz. O que dá a entender? Que ele já não estava mais fazendo, já não estava mais igual. Ele tinha se acostumado, se conformado, entrado numa rotina espiritual. Mas ali naquele momento, diante da má notícia, ele abre, ele quebranta o coração. Ele não chega diante de Deus, escolhendo as palavras, pintando uma aparência que não é. Não, ele despia completamente a sua alma e ele fala: Deus, a culpa é minha. A culpa é minha. Eu fiz o que era errado. E naquela oração de sinceridade, o Isaías, né, aquele que deu a má notícia, o profeta de Deus, ele estava saindo lá no portão do reino, né, no pátio do reino, e Deus falou com ele: volta lá, que Ezequias se arrependeu. E diz assim, ó, versículo 5, vai e dize a Ezequias:
Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. O que Deus diz? Ouvi a tua oração. E eu vi as tuas lágrimas. Não lágrimas de crocodilo, mas lágrimas de sinceridade. Vi as tuas lágrimas. E eis, que diz aí? Que acrescentarei aos teus dias, o que, irmãos? Vida, ou seja, mais 15 anos em uma única oração. Imagina só, em uma oração foi acrescentado 15 anos de vida. Oh, glória! Imagina uma pessoa que ora constantemente. Imagina uma pessoa que ora fervorosamente. Não foi o que a gente viu em Amós? Ezequias estava com a morte decretada. Ezequias estava com a doença sobre a vida dele, a má notícia. Mas quando ele buscou o Deus de vida, Deus mudou aquela situação de morte, mudou o império de Satanás e reinou sobre ele com vida. Buscar ao Senhor é igual a viver. Outro exemplo, Daniel. Vamos mais adiante. Aqui em Daniel. Daniel, capítulo de número 2. Daniel, capítulo de número 2. Como é que Daniel se manteve fiel na Babilônia, tendo uma vida espiritual com Deus? Daniel não tinha uma comunhão com Deus de segunda. Daniel não era neto de Deus, né? Filho do filho. Daniel foi tirado dos pais dele. E o que manteve ele, irmãos, foi Deus. Deus manteve ele puro, íntegro. Ele chegou na Babilônia e ele colocou com firmeza no coração dele que ele não iria se contaminar com nada daquele lugar. Daniel fez um jejum, uma consagração. Ele motivou outros, né? Porque ali Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Esses não eram os nomes de início deles, né? Mas entraram nesse jejum, nessa consagração junta. Olha só o poder da influência. Entraram nessa consagração junto. Deus começou a abençoar, Deus começou a honrar. Através daquela consagração, eles se sobressaíram. Sim ou não? Eles foram colocados como superiores, como sábios, ali na Babilônia. E o que aconteceu, irmãos? Olha só, presta atenção, depois você pode ler em casa, Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2. O que aconteceu? O rei, ele deita e ele tem um sonho. E aquele sonho deixa o rei agitado, deixa o rei perturbado. O rei fica assim, ansioso. E ele acorda e ele já não lembra mais o que ele sonhou. Quem já passou por isso? Dormiu, sonhou e não lembra, né? Só lembra que o sonho era bom ou que era ruim. Sim ou não? E estava assim o rei. Ele teve um sonho que tirou a paz dele, mas ele não lembrava do sonho. E ele queria uma pessoa sábia, que não só falasse o que o sonho significava, mas que falasse qual era o sonho. Olha que coisa difícil. E aí ele falou assim, olha, eu quero alguém que me diga o que eu sonhei. Poxa, se nem tu não sabe, como é que eu vou saber? Sim ou não? E eu quero alguém que me diga o que eu sonhei e o que significa. E se ninguém falar, olha só, e se ninguém falar, todos os sábios, os adivinhos, os astrólogos, todos irão morrer. Olha, diz aqui, ó, capítulo 2,
versículo de número 13. Olha só. E saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos quem, irmãos? Quem é que era o chefe deles? Quem era o chefe deles? O Daniel. Quem é que estava incluso lá? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O que tinha contra eles, irmãos? Um decreto de morte. Igual o Ezequias. Só que o Ezequias foi uma doença. E no caso deles aqui, foi uma ordem de um superior. Foi a ordem de uma autoridade. Então, situação diferente, mas ao mesmo tempo, como, irmãos? Igual. Ambos foi decretada a morte. E diz assim, versículo 13. E saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e os seus companheiros para o quê? Misericórdia, para que fossem mortos. E o que Daniel fez? Olha o que a oração nos dá, versículo 14. Então Daniel falou avisada e o que? Prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel falou de qualquer jeito? Daniel falou como, irmãos? Com prudência. Uma pessoa de oração é uma pessoa espiritual. Uma pessoa de oração é uma pessoa prudente, que antes de falar aos homens, já falou a quem? Já falou a Deus. O decreto já tinha sido dado. Daniel teve ousadia, teve prudência. E Daniel, olha só, versículo 16, a ousadia de Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse, o quê? Que lhe desse tempo para a interpretação. Olha aqui para a irmã Dani, irmãos. A palavra de Deus diz que há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Eu posso dizer, há uma diferença entre o que ora e o que não ora. Se você vai ver anteriormente no capítulo 2, os sábios, os inteligentes chegam para o rei e falam assim, rei, vamos fazer assim, tu me fala o sonho, eu te dou a interpretação. O rei olhou para eles e falou assim, vocês estão querendo ganhar tempo. Se vocês soubessem a interpretação, vocês também me dariam um sonho. E eles falaram, rei, o senhor está me pedindo uma coisa muito difícil. O senhor está pedindo coisa que os homens não podem fazer. Olha o que eles falam, irmãos. Versículo de número 11. O que eles falam para o rei? Por quanto coisa que o rei requer. É o quê? É difícil. E ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cujo a morada, o que diz aí? Não é com a... Ele diz, ei rei, essa coisa não é para homem não. Essa coisa espiritual, só os deuses poderiam revelar. Mas quem é que tinha contato com Deus, irmãos? Quem? Quem, irmãos? Olha a diferença da oração. Eles falaram, é difícil. Não dá. Só Deus pode revelar. Daniel chegou diante do rei com graça. Já tinha decreto de morte, ele teve ousadia e falou assim, rei, me dá tempo, que eu vou consultar Deus, é só Deus, então eu vou consultar Deus. E eu vou voltar com uma resposta de Deus para ti. E o que Daniel fez, irmãos? Olha só, versículo de número 17, depois que ele pediu para o rei um tempo, então Daniel foi para a sua casa e fez
saber o caso a Hananias, a Misael e Azarias, os seus, o que, irmãos? Companheiros. Ele não buscou qualquer um, não. Ele buscou aqueles que se consagraram com ele. Ele buscou aqueles que iam estar junto na oração com eles. Não é assim? Você não sabe com quem que você pode contar na oração? Sim ou não? Às vezes eu chamo, né? Ô Grace, ora por tal coisa aí. Não é assim, Grace? Ô Grace, olha só, ora aqui. Ontem ainda a gente recebeu uma vitória de oração, né? Uma em dose dupla. E eu mandava mensagem, ora tal coisa, ora tal coisa. A gente sabe, irmãos, quem se consagra com a gente, quem ora com a gente sabe quem está ali no mesmo espírito e pode acrescentar. Daniel não tomou tudo nas costas sozinho, ele buscou ajuda de oração. Nós temos aqui na igreja um grupo de mulheres intercessoras. Por que você não faz parte ainda desse grupo de intercessão? Por que você não faz parte ainda? Vem, se achega. O sábio incentiva outros a serem mais sábios. O que ora incentiva outros a orarem. Daniel foi naquelas pessoas de consagração. Daniel foi naquelas pessoas de oração. E eles fizeram uma oração poderosa. Que oração poderosa é essa, irmã Dani? A oração da concordância. Porque Jesus disse que dois ou mais concordarem na terra, será o que, irmãos? Ligado e concordado no céu. E aí, para que ele fez? Chamou eles ali para pedirem misericórdia ao Deus do céu. Sobre o quê? Sobre este segredo, a fim que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E olha que coisa linda que a gente recebe em oração. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel levantou escabelado de pijama, saiu correndo e disse: Rei, eu sei a resposta. Foi isso, irmãos? O que Daniel fez a Deus? Louvou antes dele se dirigir ao homem. Ele louvou a Deus. Por quê? Porque ele tinha prazer na presença de Deus. Ele não estava na presença de Deus só para pedir. Lembra que nós temos que perseverar como, irmãos? Ação de graça. Tem gente que ora, pede resposta, a resposta vem, tchau Deus. Esqueci do Senhor. Não testemunha, não louva, não glorifica, não adora. Misericórdia. Daniel louvou a Deus dos céus. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela, olha só, ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, em oculto, e com ele mora o que, irmãos? A luz. O que diz a palavra de Deus? Os segredos do Senhor são para quem? São para todos? Tinha muitos sábios entendidos aqui, mas foi revelado para quem tinha intimidade. Foi revelado, irmãos, para quem tinha comunhão.
Uma pessoa de oração é uma pessoa de comunhão com Deus. Se Deus fala dos segredos dele, Deus não pode falar dos segredos do outro? Pode ou não pode? Meu avô morava em Passo Fundo e eu em Porto Alegre. Ele olhava nos meus olhos, irmãos, parecia que ele via minha alma. E ele dizia: Dani, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Não é assim? Deus não mostrou para Abraão sobre Sodoma e Gomorra? Mostrou ou não mostrou? E ele falou: como eu poderia ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? Irmãos, quem é amigo de Deus não anda em oculto, não anda em trevas, mas Deus dá luz ao entendimento. Irmã, mas é uma coisa muito difícil, irmã Dani. Não é uma coisa de homens, mas você não está buscando homens. Você está buscando a quem, irmãos? A Deus. E diz assim, versículo 23, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos. O Senhor me deu resposta de oração, Senhor, eu te louvo, porque nos fizestes a saber este assunto do rei. E aí Daniel chega e Daniel começa a dizer o sonho. Ó, o Senhor sonhou com uma estátua. Um pedaço era assim, um pedaço era assim, um pedaço era assim. Representa isso, aquele outro. Depois você pode ler ali. E aí o versículo de número 28, olha o que Daniel fala, né? Ele fala, não é por mim isso, não fui eu que fiz isso. Mas ele está dando glória a Deus, né? Mas há um Deus no céu que nos revela o quê? Os seus segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama, como são estas, né? Aí, versículo 29, estando tu, ó rei, na tua cama, subiram aos teus pensamentos o que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser. Versículo 30, e a mim me foi revelado este segredo, não porque há em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Daniel pegou a glória para ele. Ele disse, olha, modéstia à parte, eu sou mais sábio, mais entendido, mais ungido, mais oração. É isso? O que ele falou? É Deus. Deus me revelou. Deus me fez saber. Deus é quem mostrou. A glória, irmãos, sempre pertence a quem, irmãos? A glória sempre pertence a quem, irmãos? A Deus. E o que aconteceu? Através da oração e da resposta. Aquele decreto foi o que, irmãos? Anulado, cancelado. Porque até então não tinha quem desse resposta. Mas Daniel trouxe resposta de Deus. Não tenho tempo. Eu disse que eu ia falar de 3 exemplos. Não tenho tempo. Mas anota aí para você ler sobre Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Jonas faz uma oração dizendo, eu me sinto perto, agarrado, junto da morte. Mas quando ele clama, ele ora a Deus. Deus manda o peixe obedece, o peixe vomita Jonas na praia. E aquele que ia morrer, né, ser ali decomposto no ventre do peixe, não recebeu mais o decreto de morte, mas recebeu o decreto do que, irmãos? De vida. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra, diga amém. Vale ou não vale a pena orar?
Vale ou não vale a pena orar? Vamos orar então? Pode aplaudir a Jesus bem forte, com alegria?